Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Júlio Viana, juntamente com a minha esposa, a missionária Luciana, nós pastoreamos aqui a congregação em São Brás do Alportel, Ministério ADBT. Eu queria trazer um assunto aqui abençoado da parte do Senhor, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dos irmãos. Vamos falar sobre o papel do homem no casamento. Eu gostaria de ler um texto bíblico, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amados, o homem ele tem um papel fundamental no casamento. Deus, quando criou o homem, ele colocou o homem como cabeça, como sacerdote, na responsabilidade de conduzir a família, com um papel fundamental na família e na sociedade. Porém, o Senhor Jesus, através da vida de Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que os homens, que os maridos, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse papel de amar como Cristo amou a igreja é fundamental, porque o amor com que Cristo amou a igreja é um amor incondicional. E o que seria o amor incondicional? É aquele amor que não pede nada em troca. É aquele amor que faz sem esperar retorno, que faz verdadeiramente porque é o propósito, porque é o amor, porque ama fazer, porque quer fazer. E foi exatamente assim que Jesus ele amou a igreja. Mesmo a igreja sendo imperfeita, mesmo eu e você sendo pessoas imperfeitas, o Senhor ele nos amou. O Senhor, ele se entregou por nós sem esperar nada em troca. O Senhor Jesus deu a sua própria vida por nós, seres humanos, falhos e pecadores. Ele faz essa comparação entre o amor de Cristo pela igreja e o amor que o marido deve dispensar à sua esposa, de se entregar por ela, de amá-la de maneira incondicional. E eu falava no início deste vídeo que Deus ele instituiu o homem por sacerdote, por cabeça. E o próprio apóstolo Paulo ele fala isso, que o homem é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele também diz que o homem ele deve se entregar. Ou seja, o homem ele não deve ser o autoritário, mas ele deve exercer autoridade. E a autoridade, ela se exerce com amor, ela se exerce com companheirismo. É muito mais do que ser apenas o provedor, aquele que traz a comida para dentro de casa, as provisões para dentro do lar. Não, o homem ele se entrega, ele ama de maneira incondicional, ele estende a mão de maneira incondicional. Não importa se a mão vai ser estendida novamente, não importa se haverá gratidão ou ingratidão. Ele faz porque ele sabe que Cristo também fez. E o homem ele tem um papel semelhante. Jesus ele é o maior sacerdote e o homem foi instituído por Deus também como sacerdote do lar. Então o nosso maior exemplo de vida, o nosso maior exemplo de esposo, porque a igreja é a noiva e Jesus é o esposo, o maior exemplo de entrega, de amor incondicional, o maior exemplo do papel do homem no casamento, mesmo sem ser casado, foi exemplificado pelo nosso Senhor Jesus. Então que nós sigamos o exemplo. Paulo ele nos instrui e diz: sede, pois, imitadores de Cristo como eu sou. Cristo é o maior exemplo daquilo que o homem, do papel que o homem deve exercer no seu casamento, na sua família, na sociedade, em todos os âmbitos de sua vida. Então que nós sigamos
o exemplo do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.